Bom, então sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, episódio 3, com Gustavo Sabino, Leandro Calaça e eu sou Valério Luiz. Sem mais delongas, vamos para a primeira pauta do dia. Vamos conversar aqui sobre... Eu vou ter que colocar ela no celular para que saia o áudio. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e coloco o áudio no celular. Estão vendo? Vamos. Aqui, em Tubiara, um vídeo publicado há 2 dias na rede vizinha para uma aluna do Colégio Estadual Cunha Matos já ultrapassa 600 mil visualizações e trouxe à tona uma prática vergonhosa. Alunos com notas baixas estariam sendo convidados a deixar a escola pública sob a justificativa de que seria de melhor atendidos em um colégio particular online. Curiosamente, sempre o mesmo, o Barquinho Azul. A versão oficial fala em orientação pedagógica, mas o objetivo parece outro, melhorar o IDEB às custas de quem mais precisa da educação pública. O episódio se agrava com o relato de uma aluna negra, alvo de constrangimento após a direção ir até sua casa e local de trabalho cobrar a devolução de um notebook, que depois foi encontrado dentro da própria escola. São sinais de uma lógica perversa que transforma a escola, antes de espaço de inclusão, em um filtro social e estatístico. Vamos ver aqui o depoimento aí da menina. Vocês estão vendo aí? Agora eu vou colocar o áudio dela. E a indignação dos outros alunos do Colégio Cunha Matos. Aqui nesse papel, eu coloquei 2 fatos que aconteceram que precisam vir à tona. Eu preciso que vocês escrevam com atenção e compartilhem esse vídeo. Nos últimos dias, pais e alunos do Colégio Cunha Matos de Tubiara, Goiás, têm relatado uma situação muito preocupante. A coordenação dessa escola pública está chamando estudantes com notas baixas e convidando-os a se retirar da escola, mesmo sem nenhum motivo disciplinar aparente. Vários alunos foram chamados, todos eles com dificuldades de aprendizagem e notas baixas. A justificativa dada é que seriam melhores atendidos em uma escola particular online. E, inclusive, cita sempre o nome da escola conhecida como Barquinho Azul. Mas a verdade é outra. Essa prática parece ter como objetivo melhorar os índices do IDEB, afastando alunos que podem puxar a média para baixo. E fica hoje o vídeo não vai ser muito legal. Hoje eu vim mostrar a minha indignação e a indignação dos outros alunos. Acho que já deu para perceber aí a denúncia da nossa aluna. Leandro, você que trouxe a pauta, o que você acha dessa denúncia dela, e se for verdadeira, o que isso indica sobre a política estadual aí sobre a educação? Vamos lá, Valério. Primeiro, boa noite aí. Hoje a gente está gravando à noite, né? Mas bom dia, amanhã... boa noite ou boa tarde, dependente da hora que o ouvinte aí for ouvir. Está quase meia-noite em Pequim. Quase meia-noite em Pequim. A questão da educação em Goiás é mais uma daquelas falácias do Caiado, né? O Caiado que tem um apoio maciço na imprensa goiana e utiliza a educação de forma a mascarar. O IDEB teve um crescimento no IDEB realmente no estado, se não me engano fosse, acho que segundo lugar, né? Algo do tipo. Mas o que a gente vê aí é de reclamação em relação os professores reclamando que a maior parte da remuneração é através de gratificação. E essa gratificação, se o professor fica doente, se ele é obrigado a faltar um dia de aula, alguma coisa, ele perde a integralidade dessa gratificação, e aí fica só com o salário básico, que é um salário de miséria. A gente vê uma ausência de um concurso para profissionais com segurança, né, por tempo indeterminado. A maioria são contratos precários para a educação, para os professores. Então, assim, está utilizando as regras para mascarar a educação no Estado, tem obtido manchetes para divulgar isso. Mas o que a gente vê é uma realidade totalmente diferente. A gente não tem notícia aí de aumento das escolas em tempo integral, nada do tipo em relação ao ensino técnico estadual. Então, assim, é um governo que tem deixado a educação às moscas. Você deve ter criado aí algumas escolas
militares, o que é a praxe de qualquer governo de ultradireita, de extrema-direita no país, né? Mas sem resultado efetivo nenhum para a educação daqueles que mais precisam da educação pública. Então, é mais uma política de propaganda do Caiado que não se reveste, na verdade, em benefício para a população. Eu vi até umas notícias, eu cheguei a ver notícias, essa questão das gratificações, tinha até teve um entreveiro da Fátima Gavioli, que era a secretária de Educação, né, com os professores, durante uma reunião, eles reclamando que se fossem que não estavam sendo proibidos de acompanhar familiares do médico, né, que aí o ponto era cortado, uma gratificação era cortada e tudo, e aí a Fátima Gavioli, de forma muito sensível, respondeu que, enfim, se eles estavam insatisfeitos, que procurassem outra profissão, né, que ser professor era isso, e parece que a professora que falou isso sofreu toda sorte de retaliações, né, e eu já ouvi denúncias também de que de professores da rede estadual, né, de que eles de fato selecionam os alunos para fazer as provas, né, do IDEB, o que isso mascara a situação da educação em Goiás, porque isso não reflete a realidade de todos os estudantes, mas de um pequeno grupo que eles selecionam e treinam especificamente para fazer essa prova do IDEB, e a denúncia dessa menina é ainda mais grave, né, mostrando que não existe só uma seleção de alunos para fazer o IDEB, mas eles estão dando um jeito de tirar do colégio aqueles que poderiam abaixar a nota na IDEB, né, Gustavo? É isso. Na verdade, assim, a educação aqui no estado de Goiás é uma bagunça. Começa com os professores, né? Quem acompanha a realidade aí dos professores, dos profissionais da educação estadual, sabe disso. O nível de perseguição que ocorre dentro das escolas, o assédio que ocorre dentro das escolas, né? Então, assim, o governo Caiado é isso, né? Acho que, pô, cara, é difícil porque, assim, eu vou citar Marconi, tá? É difícil, mas, assim, não tem como. Marconi, ele falou uma coisa muito certa quando a gente entrevistou ele lá na Sucesso, né, Leandro? É um governo que ele mascara, que ele maqueia, e que não tem uma mídia que vai mostrar as coisas, porque todo mundo depende, a gente sabe como é que funciona a mídia no nosso estado, quer queira, quer não, o estado de Goiás é um estado interiorano, em todos os sentidos, nós estamos na periferia do Brasil, né, e as pessoas não mostram, mas a realidade é essa, é aluno sendo escolhido para fazer prova, é aluno sendo coagido, acho que a gente tem que, inclusive, entender por que o direcionamento para uma escola em específico, né? Eu estava, enquanto vocês conversavam, eu estava fazendo uma busca aqui pelo CNPJ, não achei nada de relevante e tal, é uma pessoa qualquer aí, mas assim, isso precisa ser investigado também. Por que esse direcionamento? Além de você tirar para mascarar, para tentar melhorar os números, você ainda direciona para uma escola? Né? Então, isso aí precisa ser pensado. A educação aqui no estado de Goiás, cara, ela infelizmente está nessa situação, sabe? Ao invés de ter medidas para melhorar mesmo, está num processo avançado de militarização, as escolas que ainda persistem, os professores sofrendo assédio e os alunos sendo retirados, convidados a se retirarem das escolas para não prejudicar a nota do Estado no IDEB. Isso é educação pública? Gustavo, eu tenho até minha família de parte de pai, ela é muito ligada à educação. Então, eu tenho um tio professor, tia professora, e uma delas veio me falar que não tem autorização para reprovar qualquer aluno na rede estadual. Ela é obrigada a aprovar, mesmo aquele aluno que não tem falta, que não faz os trabalhos, que não faz a prova, que não tem a presença, né, na maioria das aulas, ela é obrigada a arrumar um jeito de colocar uma média suficiente para que ele não seja reprovado, isso exatamente em razão ao INDEB. E aí, além disso, a gente no Estado ainda sofre pressão na esfera das escolas particulares também. A gente não pode esquecer que o Gaia faz aí uma perseguição aos professores que colocam qualquer coisa fora da cartilha da extrema-direita. Então, você tem alunos gravando aula, professores realmente sofrendo uma perseguição. Minha tia já confessou que
livros de biologia têm páginas rancadas, livro de história tem páginas rancadas, professor não pode falar em período ditatorial, tem que usar outros termos em algumas escolas particulares de Goiás. Então, assim, o caos é total. A gente imagina muitas vezes que a Secretaria de Educação tem a obrigação de cuidar das escolas públicas, mas eu acredito que ela também tenha a obrigação de tentar regular as escolas particulares, e ela não tem feito isso de forma nenhuma. Ela tem deixado o Gaia agir aí de forma totalmente livre, perseguindo totalmente os professores que se sentem realmente amordaçados. Cara, esse trem da reprovação aí que você falou, isso aí não é só do Estado de Goiás, não, isso é uma diretriz nacional, mas isso tem uma razão pedagógica. Se você reprova, você aumenta a evasão, tá? Porque tem alunos com dificuldade de aprendizado mesmo, quando ele reprova, ele simplesmente abandona por vergonha, às vezes reprova mais de uma vez. E assim, existem correntes pedagógicas que defendem a ideia de que você não pode reprovar, que você tem que fazer a recuperação ao longo, que vai ter diferenças mesmo de acompanhamento e tal, e que isso é normal. Agora, assim, para além desse assédio que a extrema-direita faz, inclusive fazendo a vigilância de leitura, o que pode ter ou não nas bibliotecas e tal, tem um assédio que existe na Secretaria de Educação que ele vem desde antes da ascensão dessa extrema-direita. Como é que funciona, basicamente? Olha, se você é um professor que está em qualquer escola, se você passar por qualquer situação, se você chegar a denunciar, levar isso para fora, cara, você é massacrado lá dentro, entendeu? Se você começa, por exemplo, a questionar algumas questões da direção e tal, e tal, e tal, você começa a sofrer todo tipo de perseguição, você é descomissionado, e aí a gente precisa até entender como é que funciona a estrutura de salário de professor no Estado hoje, né? Hoje eles têm um salário base e eles vão complementando com uma série de bônus, entendeu? De comissões que eles recebem. Então, se você é um professor hoje, se alguém te tira a sala de aula, você vai perder algo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 do seu salário, que é a dedicação integral de sala de aula. Você entendeu? Aí, você perde mais uma coisinha ali. Quando você vê, cara, você está recebendo salário base. Salário base é 3, 4 conto. 3, 4 conto, assim, eu sei que tem gente que vive com menos, mas imagine isso para um professor que tem que comprar livro, tem que pagar a internet, que tem que se manter atualizado, que tem que se deslocar até o trabalho, que não tem condição de ter outro trabalho, porque quando você passa num concurso desse, você pega 40 horas. Você entendeu, cara? Então, assim, existe um mecanismo de chantagem dos professores que está levando a um adoecimento brutal. O João Coelho, e aí, João, se você estiver vendo isso aqui, desculpa se eu estiver abrindo ou não, o próprio professor Tiago também, cheguei a conversar com o Tiago, cheguei a conversar com o João Coelho, porque eu tenho clientes que são professores e tenho também, assim, amigos e tal, e eu cheguei a conversar com eles, porque eles têm uma associação para fazer frente ao sindicato, porque o sindicato aqui é meio peleiro. E, cara, fui atrás, falei assim, bicho, me passa o contato de quem já sofreu assédio e tal, que a gente vai tentar entrar com uma ação coletiva. Cara, eles me passaram contato com uns 10 professores, mas me avisaram, falaram, Gustavo, todo mundo já sofreu assédio, ninguém quer mexer com nada. Mas foi dito e feito, cara. Os 10 que eles me passaram, entrei em contato, não ia ter que gastar nada, não ia cobrar nada, eu precisava de prova, entendeu? Eu precisava municiar a ação e tal. E aí, cara, ninguém quer mexer, porque tá todo mundo assustado e tá todo mundo adoecido, sabe? Então, assim, para além de questões da extrema-direita, existe uma forma de funcionamento da educação no estado de Goiás e estadual que é perversa. É complicado. Isso é pouco falado, cara. Essa tentativa de militarização, por exemplo, uma coisa, vou pegar um gancho aí do Leandro. Cara, primeiro que eles ficam falando que querem uma escola sem partido, a gente já mencionou aqui, eles querem uma escola com o partido deles, né? Uhum. Que a militarização, a gente sabe que eles vão colocar uma ideologia de direita e vai acontecer isso aí, arrancar páginas de livro de história, falar que ditadura não existiu, né? Esse tipo de coisa. E o pessoal fica com essa também, de que é porque tem disciplina, é porque os níveis da escola militar são melhores, mas a variável não é essa. É porque, de propósito, eles sucateiam as outras e mandam os recursos para as escolas militares.
Agora, qualquer escola que tiver estrutura, que tiver investimento, que tiver professor bem pago, os níveis vão ser tão altos ou melhores, né? Então, a variável não é porque a escola é militar ou deixa de ser militar. Isso é um preconceito que o pessoal coloca também, como se que é uma mentalidade como se o mundo militar fosse disciplinado e o mundo civil fosse uma bagunça, né? Fosse indisciplinado, fosse um mundo de, enfim, que as pessoas não conseguem fazer as coisas, o que é um absurdo. Agora, eu fico pensando também, cara, quando eu sempre estudei em escolas de elite, né? Então, no ensino médio, por exemplo, eu estava no Visão, que hoje já é de outro grupo educacional, já não tem nada mais a ver com quando eu estudei lá, né? E eu sinto que eu cresci e educado num mundo que não existe mais, né? Porque lá, cara, era um colégio progressista, entendeu? Era dentro dos limites, né? Do que é possível para uma escola particular, né? Mas era um colégio que você não via negacionismo na sala, em que os professores e os alunos tinham uma liberdade muito grande para falar qualquer coisa, que eles incentivavam iniciativas culturais, de poesia, de literatura, não sei o quê, papapá. Eu lembro dos livros que eles passaram, no primeiro ano do ensino médio, eles passaram para a gente ler História Extraordinária de Allan Poe. E aí eu fui, que é um livro de terror gótico, né, e tal. E aí eu lembro que eu fui ler, cara, com aquele preconceito, né, livro de escola, não sei o quê, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Então eles passavam uma literatura foda, assim, pra gente ler, né? E principalmente depois daquele episódio que o Gaia postou o vídeo lá, eles demitiram o professor, né? Que era o Oswaldo, por causa de uma tirinha. Cara, no meu tempo, o tempo que eu estudei lá, isso seria impensável acontecer. Então eu vejo que as escolas e o nível de educação o Gustavo falou que a gente é interiorano, mas a gente está ficando mais, né? Foi uma situação que se deteriorou assim no decorrer do tempo. E não é porque a escola era progressista e a escola tinha iniciativa cultural e tinha um monte de coisa que o pessoal não estava para vestibular, não, pelo contrário, era uma escola feita para o pessoal passar na FUVEST, passar na Unicamp, passar as melhores universidades do país, como eu passei no FG e passei para direito na USP também. E né, até por isso eu sou a favor de cota também, viu? Porque quando eu lembro de como a gente foi, apesar de tudo isso, a gente foi bem condicionadinho, bem treinadinho. Uhum. E quando eu lembro do treinamento que eu tive, né, das cargas horárias de aula, de tudo, eu penso, cara, uma pessoa que tá no ensino médio estadual aí, tipo, competir com aquele nível de treinamento que a gente teve, não tem nenhuma chance. Não, não compete, cara. Inclusive o seguinte, por exemplo, você falou do Edgar Allan Poe, né? Veja, você ter leituras de clássicos e tal, ajuda, por exemplo, você a escrever uma boa redação. Ajuda, você tem referências. Você ter referências culturais, entendeu? Te ajuda a pensar. Porque a escola, mais do que te treinar para fazer uma prova, ela tem que te ensinar a pensar, ela tem que te ensinar a desenvolver o pensamento crítico, ela tem que te mostrar a diferença no mundo, outras perspectivas, entendeu? O Deleuze, ele não escreve sobre educação propriamente, mas ele fala que educar dói, aprender dói. Você aprende na dor, porque você tem um signo que te provoca diferença, e a partir disso você desenvolve sua criatividade, você vai desenvolver outras coisas, né, cara? Eu acho que a escola tem muito esse papel, sabe? E aí, quando você vai para uma escola que está desestruturada, que não tem investimento, que os professores estão sendo assediados e por isso estão adoecidos, cara, assim, como? Como? E olha, aqui até se recebe bem, quando você está muito alinhado com a escola, quando você não é um professor que cria problemas e tal, o Estado de Goiás não paga mal, não, para professor da rede. Só que problema, sim, cara, os caras estão em constante medo, são assediados, não têm estrutura para trabalhar, estão sobrecarregados com o trabalho, entendeu? Os adolescentes, as crianças que estão nessas escolas também não têm incentivo para estar nessas escolas, porque estão, às vezes, assim, vêm de situações familiares muito precárias e tal. Dentro das escolas, elas estão sujeitas à violência também, sabe? Eu atuo em casos, por exemplo, de adolescentes que foram estuprados dentro da escola. Meu Deus do céu.
saca? Então, assim, o Estado de Goiás, o diretor lavou as mãos, o Estado de Goiás lavou as mãos, os professores que denunciaram, que foram no Conselho Tutelar e tal, foram perseguidos. Você entende? Então, assim, é disso que a gente está falando. É desse tipo de escola. É muito complicado, cara. Muito Cara, eu complicado. acho triste um recorte de classe que tem aí, que é assim, e o pessoal não vê isso. Eu vejo o pessoal que é brigando por vaga em escola militar e tudo, e o pessoal não. É porque para o rico, para a classe alta, a escola passa o Edgar Allan Poe para ler, entendeu? E tem arte, tem não sei o quê, não sei o quê. Para o pobre, a escola militar. Para quê? Porque não é para aprender a pensar. Não É é para para aprender. disciplinar, ué. É para aprender a obedecer, amigo. Né? Então, a escola do rico é para ele aprender a pensar, a escola do pobre é para ele aprender a obedecer. Mas assim, cara, de uma forma geral, quando você vai pegar a galera, assim, pelo menos da teoria crítica, filosofia continental, europeia e tal, Foucault, Bourdieu, todos eles vão falar que a escola tem esse papel. De, tipo assim, você aprende a se comportar em sociedade para quando você se tornar maior de idade, se você não aprender, quem vai ter essa atuação é o Estado. De uma certa maneira, é isso, mas assim, a escola militar ela é pior, porque ela te coloca dentro da disciplina militar. E, cara, o conteúdo que é passado, por exemplo, que o Leandro já levantou, da questão dessa vigilância, do que pode falar ou não, principalmente questões relacionadas à ditadura militar, meu amigo, o dano que isso provoca geracional, porque a gente começa a falar de uma janela de Overton, né? Que é um termo da ciência política, é o seguinte: você começa a normalizar certos discursos. Cara, 20 anos atrás, você não vai lembrar, não, Valério, você era muito jovem, mas assim, 20 anos atrás, o discurso do bandido bom, bandido morto não era aceitável. Não era aceitável, cara. Você falar bandido bom, bandido morto era um e outro, e logo a galera já caía em cima. Hoje o discurso do bandido bom, bandido morto é a regra. Entendeu? E isso começou lá atrás, lá com a escuderia Lecoq. Sacou? Então você vai reproduzindo essas coisas, vai reproduzindo, e aí você vai normalizando a barbárie. Cara, eu lembro eu tive um amigo, tem um amigo que trabalhou numa universidade e o dono dela estava expandindo os negócios para esse ensino online, sabe? Meio que tentaram direcionar a menina para uma escola online, né? E aí ele foi numa reunião, o pessoal da diretoria desse grupo aí, e eles falando assim, claramente, cara, falando que as redes online de ensino online para eles era assim, era para um pessoal classe C e D para ensinar assim o básico para eles poder ser um trabalhador que ia ganhar um salário aí ia ganhar de 1 a 3 salários mínimos, entendeu? Então assim, quando a gente ouve essa história de a democratização do ensino pelo ensino online, não sei o que e tal, cara, assim, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que estão criando um ensino para proletarizar a galera mesmo, entendeu? Aí quando manda a menina para um ensino online desse, é a mesma coisa de falar assim, vai lá, minha filha, tipo, seu futuro vai ser isso aqui, entendeu? Eu acho Mas isso. dependendo do presencial que for também, eu já dei aula em universidade particular, por exemplo, que assim, cara, tinha gente boa na sala, mas 90% da sala era de analfabeto funcional. Quer Ia fechar, formar em Leandro, para a gente ir direito. para a próxima? Eu acho que vocês definiram bem. A gente vê um problema na educação, eu acho que é um problema estrutural. Eu vi uma notícia esses dias que no estado do Piauí, 100% das escolas estão em tempo integral atualmente. É lógico, é um número menor, são 500 e poucas escolas, eu acho, no estado inteiro. E aí é um governador do PT, né, substituindo outro governador do PT, e ele dando uma entrevista para um canal aí da Faria Lima, e ele explicando da necessidade disso, que o ensino também é voltado para a área de tecnologia, para a área de engenharia, porque o Estado quer trazer as indústrias dessa transformação elétrica, da área da tecnologia para o Estado. Então, ele já direcionou a educação para isso. A gente vê aqui o contrário, né? A gente direcionando a educação nossa para o militarismo. Então, assim, eu acho que nosso futuro é bem complicado. Vamos lá para a próxima. Deixa eu colocar aqui.
Tem que pegar um pouco de segurança, né? Não adianta. Fizeram esse favor para nós, política brasileira. O vai e vem do projeto para combater as facções. Relator do PL antifacção, deputado Guilherme Derrite. Cara do céu, esse cara é deputado, né, velho? Assassino do caralho. Apresentou um novo parecer ao pacote de enfrentamento ao crime organizado enviado pelo governo. Foi a terceira versão dada por Derrite desde a última sexta-feira. Eu acho que ele está na quarta já, né? Já tá na Hoje ele já fez a quarta. Quando ele foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para ser o relator do projeto de autoria do governo. O texto tramita em urgência e está pronto para ser votado em plenário, o que deve ocorrer nesta quarta-feira. Não ocorreu, o pessoal está pedindo mais tempo aí, né? Na terceira versão, Derrite propõe a criação de uma nova lei para combater o crime organizado. O deputado que se licenciou da Secretaria de Segurança Pública para relatar o projeto, tirou as alterações da lei antiterrorismo e nas atribuições da Polícia Federal. Os dois pontos geravam divergências na Câmara e eram alvo de críticas do governo, de juristas e de especialistas em segurança pública. Eu começo aqui falando, dando um gancho inicial aqui, que, cara, o movimento é muito claro, né, eles fazem essa operação lá no Rio de Janeiro, aí começa esse projeto de lei antifacção, o Tarcísio libera o Derrite da secretaria, vai lá ele volta para o Congresso, o Mota escolhe ele. Qual que é a chance de tudo isso ter sido combinado? 100%, né? Acho que 100%, e o pior, acho que é buscar uma solução em algo que a gente tem reclamado dos debates que a gente participa aqui. A direita sempre vem com debate baseado em fake news e em manchete, né? Ela nunca consegue aprofundar nada. Para o debate em relação à segurança pública, você tem acho que um capitão ou coronel da PM, né, que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas com a visão totalmente inexistente sobre processo penal, sobre os procedimentos de investigação, sobre qualquer coisa que seja de fato interessante para resolver o problema. Então, o cara chega com um discurso simples. A gente precisa tentar igualar as facções ao terrorismo e precisa aumentar a pena. Só que toma uma puxada de cabelo aí da Faria Lima, que fala assim, equiparar terrorismo não, porque senão tem muitos fundos estrangeiros que vão ter que deixar de investir no Brasil, e o discurso também, só de aumentar a pena, se transformou em algo fraco. Então, o governo conseguiu usar de pressão das redes sociais para ir alterando o projeto de lei. Hoje a gente tem aí a quarta alteração. O projeto, basicamente, já está bem mais próximo do projeto de lei que o governo tinha mandado, mas demonstra que a direita ela tenta usar e tentou puxar para si de tudo quanto é forma a bandeira do combate à criminalidade. Mas é aquele combate que a gente já discutiu no programa anterior, é o combate do bandido bom e do bandido morto, é um combate repressivo sem resolver o problema. Se a gente for olhar aí, a gente tem 30 anos, 40 anos de governos que usam essa forma de combater a segurança pública através só da morte e não trouxe resultado nenhum. O Carandiru, lá em São Paulo, fez surgir o PCC. O Comando Vermelho aí está desde a década de 80 só crescendo. E desde do Brizola, o combate contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi feito exclusivamente através de tiro. Nunca se tentou algo diferente disso. Nunca se tentou atacar realmente quem tem o dinheiro, né, nessas relações. Uhum. A primeira vez que isso foi tentado foi agora no governo Lula, naquela ação lá da Polícia Federal na Faria Lima, que acho que provavelmente foi o maior golpe que o crime organizado sofreu no Brasil, mas porque você foi lá, não precisou disparar nenhum tiro, atacou quem realmente tem o dinheiro e tem o poder, e não ficou ali só no soldado do tráfico. Né? Então, tentando impedir que isso aconteça, né, Gustavo? Tentando diminuir a competência da Polícia Federal. Valeria, que eu vou roubar uma expressão sua, né? Eu olho pro Derrite, assim, eu vejo aquele olhinho seco da burrice, sabe? O olhinho seco da burrice. Porque, assim, tem que ser muito retardado, desculpa aí a expressão capacitista, tem que ser muito burro para tentar fazer o que ele fez, cara. A Polícia Federal talvez seja da polícia mais bem
mais benquista da população brasileira, uma das mais bem avaliadas, uma das instituições mais bem avaliadas, e ele simplesmente tentou tirar a PF da jogada. Num primeiro momento, excluindo ela e subordinando ela aos governadores do Estado, que é um absurdo, porque, por exemplo, vários governadores do Estado e agentes do Estado são investigados pela própria PF, que é quem teria a competência para fazer isso, ou teria um distanciamento maior para fazer isso. E num segundo momento ele recua, mas ele coloca lá, ela vai servir de apoio. Entendeu? Então, colocando também a PF um papel secundário. Aí depois começou um debate sobre financiamento, quer dizer, não conseguiu tirar a competência, agora então vamos tirar financiamento. Aí também já cedeu para o governo. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que não é uma coincidência o Derrite ir para lá, de fato, mas eu não acho que teve uma articulação tão grande com a ação do Cláudio Castro. Eu acho que a articulação... Eles viram uma oportunidade. Eles viram a oportunidade. Eu acho que a ação do Cláudio Castro foi muito mais pensada para tentar provocar essa questão do terrorismo, igualar o tráfico com o terrorismo, e a partir disso abrir portas para uma intervenção do Trump aqui. Tá? E aí eles viram essa oportunidade, não vamos colocar o Derrite vem com essa aura de especialista em segurança e tal. Só que assim, o governo Tarcísio e o próprio Derrite estão envolvidos até o pescoço com o crime organizado, certo? Ele também não é nenhum luminar dentro do processo penal e do direito penal. Venhamos e convenhamos, porque assim, a própria tentativa que ele fez de tirar a PF do jogo foi pífia. Você não precisava de ser um jurista para entender. Você pega o texto ali e você vê, cara. Se ele fosse um grande nome, ia ser muito mais difícil de explicar isso para a população. Mas assim que o texto foi divulgado, todo mundo já olhou e falou, não, peraí. Né? Eu lembro que estava no artigo 3º do primeiro texto que ele mandou. Tem uma lei que é a 10.446, que estabelece a possibilidade da PF investigar crimes que tenham repercussão interestadual, né? Aqueles que tenham graves violações de direitos humanos também, tudo. Aí ele meio que repete isso lá no parágrafo único do artigo 3º do primeiro projeto que ele mandou, mas ele coloca entre vírgulas lá o pulo do gato, né? Mediante provocação dos governadores do estado, né? E, cara, que governador que vai provocar a PF a investigar a sua polícia, a investigar, né, isenções fiscais que ele está dando, esquemas que está ali dentro do seu estado, pô. E aí depois ele voltou atrás e colocou que não precisava provocar, não, mas a PF teria que notificar sobre a investigação. Aí você está notificando o investigado, amigo? Não, teria que notificar, né, e ficaria como apoio. E aí, veja bem, olha só como é que são as coisas. O Cláudio Castro, por exemplo, tem uma grande refinaria lá no Rio de Janeiro, uma distribuidora, na verdade, de combustíveis, que é devedora contumaz e que faz suspeitas que faça lavagem de dinheiro para o crime organizado, certo? A PF moveu todos os instrumentos, pediu quebra de sigilo e tudo mais e tal. O Cláudio Castro mobilizou a PGE do Estado para fazer a defesa dessa empresa, para tentar barrar a ação da Polícia Federal e da Receita Federal sobre essa empresa. Então, essa empresa teve 4 navios apreendidos pela Polícia Federal, acho que mês passado, por conta de lavagem de dinheiro em relação ao combustível. Ela acho que é uma refinaria, mas ela nem refina o combustível. Ela importa o combustível, passa ali dentro dela e ela revende sem pagar ICMS. É uma devedora contumaz de ICMS em São Paulo e outros estados. Exato, e assim, em São Paulo também você tem o próprio Derrite que está sendo investigado, o próprio Tarcísio. Tarcísio tem um cara que é ligado ao PCC que teve em 43 viagens com o Tarcísio. Você não sabia, não, é mesmo? Na comissão do Tarcísio. Isso quer dizer que o Tarcísio sabia que tem algum envolvimento? Não, até que se prove ao contrário, porque eu sou jurista, né, cara? Eu não vou soltar uma dessa, entendeu? Mas, assim, é igual a mesma situação do Caiado, por exemplo, que dá 260 milhões em incentivo fiscal para uma refinaria que é controlada pelo PCC. E uma história que nunca me desceu também. Você lembra quando ele foi aquele aniversário do Gustavo Lima? Sei demais. Que tava no mesmo jato dele um cara de bet aí, que foi preso depois? Era no navio, eles estavam num cruzeiro. Não, eles estavam num cruzeiro. Só que esse cara que estava com mandado de prisão em aberto, voltou com o Gustavo Lima e o Caiado no mesmo jato. Foi. E esse jato fez uma parada antes de vir para o Brasil. E nessa parada os caras fugiram. Então, assim, cara, porque assim,
Inclusive, eu estava conversando sobre isso hoje, porque assim, ó, o pessoal fala em crime, o que vem à cabeça? Então, os crimes de necessidade. É o tráfico de pequena monta, é o roubo, é o furto, isso aí todo mundo vê no dia a dia. Agora, os crimes que esses caras cometem, que é o crime de corrupção, que é o crime de lavagem de dinheiro, que é o insider trading, que é crime de colarinho branco, de uma forma geral, que é sustentar isso aí, a galera não vê. Então, eles passam a aura que eles não são criminosos. E, cara, é só ter um monte de malandro em volta desses caras, velho. É assim que o mundo funciona. Eles não querem por quê? Porque vai chegar nos amigos dele, porque vai chegar no cara que financia uma campanha. Entendeu? Deus me livre. Ó, Deus proíba de eu fazer qualquer acusação contra o Caiado. É igual eu falei. A questão da usina, tudo bem, ele não precisava necessariamente saber. Só que o próprio fato de não investigar é complicado. Agora fizeram uma comissão lá em São Paulo, por exemplo, para investigar também o crime organizado lá e tal. Um dos caras lá já foi condenado por corrupção. Saiu na imprensa, grande mídia, está dentro dessa comissão, desse grupo que vai investigar o crime organizado, já foi condenado por corrupção. E assim, a situação do Rio de Janeiro, cara, é um negócio assim, primeiro, a zona norte-oeste da cidade é dominada territorialmente por milícia, né? Que essas milícias se unem a facções rivais ao Comando Vermelho para tomar território do Comando Vermelho. Então, ou seja, eles extorquem a população da mesma forma que essas facções fazem, né? O pessoal do Comando Vermelho só domina esses territórios porque paga arrego, né? Ou seja, e para mim, policial que recebe arrego é sócio da polícia. Sócio da polícia não, sócio de traficante. Com certeza. E aí, então, a situação é essa, e para piorar, a polícia faz a segurança dos bicheiros, né? Do jogo do bicho lá. E aí os bicheiros pagam propina para a delegacia de homicídio para não investigar os homicídios. Porque esses bicheiros também matam os outros e faz guerra entre eles. Para não investigar homicídio nenhum desses, eles pagam propina para a Polícia Civil também. Porque enquanto estiver só na contradição, tá de boa, né? Agora, e aí os milicianos, como eles são segurança do pessoal do bicho, eles aproveitam essa influência dos bicheiros sobre a Polícia Civil para matar por encomenda e a delegacia de homicídios não investigar também. Você lembra que o delegado-chefe no tempo da Marielle lá, aquele Rivaldo, foi preso? Uhum. Ele estava recebendo dinheiro para não investigar, ele inclusive foi um dos idealizadores do homicídio. Aquilo não foi só no caso da Marielle, aquilo é a ponta de algo que as delegacias de homicídios do Rio já faziam há muito tempo, né, cara? Imagina, se a PF não tivesse entrado naquele caso, ele não teria se resolvido nunca. Né? E aí um estado uma Secretaria de Segurança num estado de degradação desse, completamente intricado com o crime, você quer blindar a atuação da Polícia Federal e ainda posar de herói para a opinião pública? Não. Valéria, se a gente for olhar, o crime organizado, você pega o próprio Comando Vermelho, ele já está, se não me engano, em 25, 26 estados da federação, né? Acho que ele só não está no Rio Grande do Sul. PCC também já está em outros países. Aí você coloca tudo centralizado na polícia estadual. Como que você vai conseguir enfrentar um crime que ele já não é mais estadual, ele é nacional? A própria lei determina que em casos de crimes extra-estaduais, né, seja de competência da Polícia Federal. Então você cria duas normas divergentes, vai dar problema jurídico, vai dar problema na justiça, você vai conseguir uma briga por competência que vai enrolar esse processo anos e anos e anos, e aí depois você vai jogar na mídia aí que a polícia prende e a justiça solta. Mas você coloca um secretário de Segurança Pública para bagunçar a legislação sem critério nenhum. O único objetivo é tentar jogar para o povo, né, que está cansado da violência. Cara, em certo sentido também, assim, a gente falou das conexões, né? Mas, assim, em certo sentido, e acho que tem a ver com outra pauta também que a gente está querendo discutir hoje. Isso está muito relacionado também com o fato de que a direita... Qual que é a outra pauta que a direita tem? Porque, assim, da economia não pode falar. Vai falar o que da economia? Bolsa batendo recorde atrás de recorde, inflação caindo. Emprego só aumentando emprego, etc. Vindo investimento da China e tudo mais e tal. O que os caras podem falar? Segurança pública.
que é uma fragilidade histórica das esquerdas. E eles também estão tentando capturar essa pauta. Também não é só ajudar os amiguinhos, entendeu? É a única pauta que eles têm contra a esquerda para 2026. Cara. Não, é verdade, mas eu não aguento essa história também de a esquerda não sabe falar de segurança. E a direita sabe, só fala bosta. Mas é porque não tem vergonha, né? De mentir, de dar resposta errada, de iludir. De matar. De matar. Né? A diferença é essa. Entendeu? Inclusive, quando eles pediram esse adiamento para o dia 10 de dezembro do projeto, eu ainda fiquei muito receoso, eu fiquei pensando, cara... Vão matar mais uns 200. Eu espero estar errado, mas essa impressão que eu fiquei, eles falaram assim, não deixa a gente matar mais uns 100, 200 aí, que a gente ganha tração nesse projeto e passa do jeito que a gente quiser. Cara, é possível, hein? É possível que eles façam isso. Espero estar errado. Porque você pega a situação aqui em Goiás mesmo, velho. Ontem faleceu, hoje cedinho faleceu o pai do Fábio Escobar, o seu José Escobar. Faleceu de infarto, né? E no dia do falecimento dele, o denunciado pelo Ministério Público como um dos mandantes do crime, né? O Jorge Caiado, primo do governador, estava sendo abraçado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa lá. Então, é muito seletivo, né? Quem que o pessoal... Alguns você pode executar sem julgamento, sob aplauso. Outros, denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado, são abraçados pelo Legislativo goiano. Aí, quando vai um membro de uma associação como Anjos da Liberdade, que é uma associação de familiares de presos, pode ter a ligação que for com crime, mas tem porque é familiar, vai lá numa reunião falar sobre direitos humanos, situação de presídio, ah, não, ó o bandido do Lula, ó o bandido do ministro, está recebendo fulano, beltrano, ciclano. Agora, abraçar um homicida, pode. Pode até condecorar, né, um dos principais Adriano de matadores Nóbrega. do Rio de Janeiro, né? Pode colocar, se eu não me engano, a filha e a sogra para trabalhar no gabinete, aí eles podem, né? A gente... Pode ir em plenário fazer homenagem para torturador. É difícil, pessoal. Aqui no estado de Goiás mesmo, por exemplo, nesse caso do Fábio Escobar, 9 testemunhas já foram assassinadas. Acho que uma mulher grávida, né, de 6 meses, se eu não me engano. Uma mulher grávida, inclusive, Bruna, chamava, né? Então, assim, eu tenho sérias desconfianças que se não tiver alguma intervenção federal nesse caso, ele vai se resolver. Ou se o Caiado perder poder, né? Porque ele acha que vai ser presidente, numa loucura, né, da cabeça dele. Não deve ir para o Senado, vai ficar sem mandato. Cara, o problema é que Caiado, ele pode não ter cargo, mas ele não perde poder porque ele é Caiado. Perde poder sim, velho. Ser governador é diferente de não ser governador. Ele é Caiado, mas não vai ser governador. Mas mesmo assim, cara, toda vez que vai ter eleição para governador, sempre tem um beijamãos no ano de campanha, ano que vem isso deve acontecer, final desse ano, que o povo vai lá em Pirenópolis, vai lá em Goiás e vai lá em Corumbá fazer um beijamãos das famílias tradicionais do estado. Entendeu? Pirenópolis é quem? Pirenópolis, cara, tem o Jaime lá. Que estava, inclusive, cara, é uma vergonha isso, cara, um vice-presidente do OAB em comentários do Mais Goiás, falando que tá ansioso pela próxima chacina. Uai, cara, ele, quando a gente era da Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, ele colocou um alvo na nossa testa. É um nível de descaramento, assim, impressionante. Que uma outra história de direitos humanos soltou uma nota para uma situação que tinha acontecido e tal. E não sei se eu já te contei essa história, né? Acho que deve ter contado. Mas o público não conhece, então eu vou contar. Soltaram a nota e tinha, acho que tem até hoje, uma página chamada Raio Imortal. Eu me lembro. E essa página Raio Imortal, cara, achou que tinha sido a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Da OAB. E começou a descer a porrada na Comissão de Direitos Humanos da OAB. O que aconteceu? Ao invés do Thales Jaime, que na época era o vice-presidente, ir lá e fazer a defesa, porque quer queira, quer não, nós somos colegas dele, e era uma defesa de uma comissão da OAB, não foi lá e criticou a gente, praticamente autorizando fazer o que fosse, e a gente nem tinha feito a crítica, nem tinha soltado nota. Na época, eu não vou falar o nome, porque não me autorizou a fazer isso, mas assim, um cara que era muito competente, para frente e tal, estava na frente da comissão, ele falou assim, gente, vou ter que sair porque eu tenho família.
E uma comissão, pela primeira vez na história, você tinha uma comissão de direitos humanos da OAB, que reunia todos os advogados da militância, cara. Esse cara conseguiu reunir todo mundo em torno do nome dele. Tava lá Valerinho, tava eu, tava o Cleuton, tava o Alan, tava a irmã Petra, tava o Frank, cara, o Frank. Tava assim, todos os advogados que tinham militado na época ali das manifestações, que militava contra a violência policial e tal, tá todo mundo reunido ali, porque esse cara tinha conseguido reunir essas pessoas. E com uma fala do Thales Jaime, ele conseguiu desmobilizar todo mundo. Cara, o Thales, assim, eu acho que, por mais que você pense que lá dentro da sua cabeça, que o pessoal lá, todos eram do Comando Vermelho, tem tudo que morrer mesmo, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, por você ser um jurista e por ocupar o cargo que ele ocupa, por uma questão de institucionalidade, pelo menos o mínimo de decoro tem que ter. Isso é uma coisa que me incomoda, tipo assim, hoje o decoro acabou, né, bicho? Acabou. Acabou. As pessoas podem ocupar o maior cargo do mundo, não tem institucionalidade nenhuma. O baixo nível desse caiado nas redes sociais é uma coisa que pessoalmente me incomoda, cara. O Caiado me incomoda, o jeito que ele dá entrevista, o jeito que ele fala me incomoda também. Tá bom, republicanismo zero, sem respeito por ninguém que se coloca no contrário ao interesse dele. O PT é um partido legítimo da República, entendeu? Inclusive com centenas e centenas de militantes que moram e são no estado dele, e ele é governador deles também, e ele os desrespeita todo dia, com aquele negócio de não sei o que, se nós não vencermos o PT, essa organização criminosa, não sei o que, cara, o discurso o discurso que o Caiado faz nas redes sociais expõe essas pessoas a risco. Total. É aquele negócio que a gente fala, né? Ele nunca debateu nenhum projeto. Ele qualifica, é aquilo que a gente tenta evitar sempre, de não ficar qualificando a pessoa que está do outro lado e debater o projeto ali, a ideia ali. Ele não faz nada disso. Qualquer coisa é culpa do Lula, é culpa do PT, é uma máfia, é ligada aos bandidos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ele nunca debateu nada mais aprofundado. O negócio dele é criticar, é qualificar. Pronto, acabou. Cara, quando a Marina... Ele foi numa entrevista no meio, e aí perguntaram para ele sobre essa questão da anistia pro Bolsonaro. E aí ele atacou o PT. Aí perguntaram de novo. Ele atacou o PT. Na terceira vez, o apresentador virou e falou assim: tudo bem, eu entendi que você quer falar mal do PT, mas assim, o que isso tem a ver com a pergunta? Me explica. Ele se enrolou e não soube falar. Não, meu, quando ele foi candidato a senador, aí teve um debate, eu lembro da Marina Santana, que era candidata do PT, que começou a perguntar, a apertar ele sobre questão de trabalho escravo. Que ele foi contra a PEC do trabalho escravo, né? Enfim, historicamente, eu não sei exatamente as denúncias que já pesaram sobre a família dele nesse sentido, mas ela apertou ele com isso, aí, sabe por que a resposta dele? Que ele é médico. Eu sou candidata, eu sou médico. Ninguém se importa mais com a vida humana do que um médico. Isso não responde seriamente a pergunta, entendeu? Agora a mesma coisa, foi lá naquele podcast Três Irmãos, perguntaram sobre o caso Fábio Escobar para ele. Ele falou a mesma coisa, que ele é médico e se importa com a vida humana. Então assim, não dá para levar a sério, né, bicho? Vamos para a próxima pauta. Que é essa, eu sei que o Leandro vai gostar de falar. E a gente precisa terminar no horário, porque eu tenho uma petiçãozinha para terminar ainda. Tá enrolado, velho. Não, mas é 2 parágrafos. Mas mesmo assim tem que assinar digitalmente, mandar. Vamos lá. Outubro registra menor inflação para o mês em 27 anos. O dólar atinge cotação mais baixa em 17 meses. O Banco Central divulgou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, realizada semana passada. Nesse documento, o BCE afirma que manter os juros a 15% ao ano ajuda na estabilidade dos preços. Que povo criminoso, né, a gente vai falar. Os mercados despertavam no Brasil quando o IBGE divulgou o índice oficial da inflação, 0,09%, a menor taxa para o mês de outubro desde 1998. O alívio veio da conta de luz e o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,68%. O mercado não esperava ver tão cedo a inflação se aproximar do teto da meta estabelecida pelo Banco Central.
A ata da última reunião do Copom, divulgada nesta terça-feira, trouxe a avaliação da autoridade monetária sobre o rumo da economia. A percepção entre os investidores é de que os juros possam cair em um horizonte menos distante. Mas o Banco Central... Olha, isso aqui eu achei bom, ó. A percepção entre os investidores. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas o Banco Central pediu alinhamento da política fiscal com o controle de gastos. Na ata, o Banco Central afirmou que a inflação apresentou certa redução, mas se manteve acima da meta para a inflação. Gustavo, primeira coisa. Não, vamos para o Leandro. Leandro. Bicho, primeiro, dá para ver aqui que essas previsões de mercado, a autoridade monetária, eu acho que foi até um ato falha aqui eles reconheceram aqui que são investidores, né? Tipo, é o pessoal do mercado financeiro. E essa meta de inflação, ela freia o crescimento do país. O que você acha? Pois é, né? Na economia hoje, a gente tem o André Lara Rezende, ele fala, acho que o último livro que ele escreveu é A Camisa de Força. Porque hoje você não consegue fazer um discurso diferente do que os economistas da Faria Lima falam. Então, você tem na Globo News, no G1, na CNN, em qualquer das redes jornalísticas nacionais, sempre um gestor falando sobre economia. Sempre um cara que é um investidor, que ele está investindo dinheiro dos outros, ele está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro de acordo com o que ele fala, porque no mercado qualquer coisa que você fala altera o resultado. E aí você tem as perspectivas de inflação que dão baliza para o Banco Central decidir o que vai fazer ou não fazer no Copom. E o Copom, quem que eles ouvem? Exatamente o pessoal da Faria Lima, exatamente o mercado. Então você tem algumas coisas que você tem que alterar, a estrutura está errada no mercado financeiro brasileiro. Não dá para funcionar assim. Se eu não me engano, também é função do Banco Central garantir pleno emprego. Então, a gente só vê eles falando em relação à inflação. Não, são dois incisos no artigo de quais são as funções do Banco Central. Um, lógico, cuidar da inflação, e o outro, garantir o crescimento do país. Não dá para falar que eles só precisam garantir a inflação. E aí, se a sua pergunta é em relação à taxa de inflação, né, que é 3%, você tem 1,5% acima, 1,5% abaixo, que seria a meta, né? A gente alcançou, se eu não me engano, 2 vezes a meta de 3% em 30, 40, 50 anos. Eles mantêm o pessimismo com o governo, né? Mantém o pessimismo. O governo deveria ter alterado esses 3% para algo em torno de 4%, 4,5%. Seria algo mais factível. A gente é um país que chega, qualquer contrato de aluguel, chega janeiro, ele é reajustado de acordo com a inflação do ano anterior. Ali você já garante já uma inflação mínima de 1,5%, 2% ao ano. Porque todo ano é assim. Os contratos no Brasil são indexados à inflação. Então não tem como você ter um sistema de inflação igual os Estados Unidos, igual alguns países da Europa. A economia nossa funciona diferente. A gente foi um país que já passou pela hiperinflação e por uma inflação que era inercial. Por que ela era inercial? Porque ela tinha justamente isso. Todo ano, todo contrato brasileiro era indexado à inflação. E isso não mudou. A gente culturalmente não conseguiu mudar isso. Então a gente tem vários problemas que a gente precisa enfrentar aí. A gente precisa ganhar esse debate na área econômica. Não adianta a gente ficar falando para quase ninguém ouvir, sendo que toda a mídia nacional ouve sempre as mesmas pessoas. O André Lara Rezende foi um cara que fez o Plano Real, que é um dos formuladores do Plano Real. Ele fala que tem amigos dele que deixaram de conversar com ele a partir do momento que ele começou a contrapor algumas ideias que são dogmas. E ele fala assim, não, a economia não é uma ciência exata, é uma ciência política, a gente tem que discutir. O Plano Real, ele é criado a partir do novo. Ele não pegou uma receita pronta de bolo e implantou. Então, assim, o Brasil tem tido bons resultados na área econômica. Você vê aí 0,9% no mês de outubro, é o menor índice de inflação no mês de outubro dos últimos 20 anos, né? 27 anos. 27 anos é algo notável. Eu até perguntei uma vez, que a gente tem aqui o negócio assim, a inflação está alta, a gente aumenta a taxa de juros, tira dinheiro do mercado, então o povo deixa de consumir, lei da oferta e procura, a inflação cai. Aí eu perguntei, se a China tem bancos que produzem dinheiro o tempo inteiro, que criam dinheiro,
Por que que lá não tem inflação, lá tem deflação nos últimos anos? Porque eles fazem um controle da inflação em cima da oferta de produto e não da procura. Então, é lógico, é um governo que faz planejamento a longo prazo, então eles enxergam um gargalo ali, nos próximos 5 anos a gente vai ter um gargalo de produção em relação a isso. O governo vai lá e investe para resolver esse gargalo na produção. Então, ele faz o controle da inflação pela produção. A gente quer fazer o controle da inflação aqui pela procura, né? A gente quer reduzir o dinheiro da sociedade. Então, a gente acaba limitando o crescimento. Então, assim, a gente tem que resolver, a gente tem que ganhar o debate econômico para a gente tentar resolver o problema do país. O governo tem feito milagre com juros de 15%, e a gente ainda vê aí a maioria das pessoas fugindo do óbvio. Você vê bolsa batendo recorde, você vê inflação negativa, você vê o pessoal indo na imprensa todo dia falando mal da economia do governo, mas engraçado, eles estão falando mal, mas eles estão comprando. Porque se a bolsa está ganhando valor, está aumentando, né? Hoje já está quase a 160 mil pontos, é porque o pessoal está comprando a ação. Se você está comprando a ação, é porque você espera uma valorização dela. Então, assim, o cara dá entrevista falando mal, mas vai lá e compra, porque ele sabe que as coisas estão sendo bem feitas, dentro do limite. Cara, e esses juros é extorsivo, né, bicho? Porque é um negócio assim, para quem está nos vendo, né? Significa, como ele é o preço do dinheiro, é uma pequena parcela da população drenando a força de trabalho da nação inteira, né, cara? Porque uma taxa de juros desse tamanho, o cara que pega um crédito para investir, ou um cara que pega um crédito para consumir, para fazer qualquer coisa, para ele remunerar esse juro, o dinheiro que ele ganha é com as horas de trabalho dele. Então significa que ele vai ter que trabalhar mais horas, gastar mais tempo de vida para pagar mais dinheiro para E, na verdade, esses 15% que o Estado paga, ele paga para quem é poupador, né? A pessoa poupa, tem dinheiro, não gasta tudo que recebe, ele vai lá e investe. Então, a gente já tem no Brasil essa elite, já paga menos imposto, aí o dinheiro que ela consegue economizar do imposto que ela não paga, ela vai lá e compra título do governo a 15%. Então, assim, nem para investir em capital produtivo não vale a pena. Se você tem um investimento de 15%, 16%, para que você vai correr o risco de montar fazer uma fábrica, indústria? de fazer uma indústria? Não faz sentido. E aí entra num círculo vicioso, né? Porque essa inflação de procura, que é aquela coisa assim, você tem que restringir o poder aquisitivo da população, porque se esse poder aquisitivo aumentar, o crédito aumentar, não vai ter produto suficiente, o preço vai subir, né? Isso sinaliza uma deficiência de infraestrutura de produção, né? Para atender toda essa demanda. E enquanto mas se você mantém esse juro desse tamanho, desestimula o setor produtivo, essa capacidade de oferecimento de produtos nunca vai existir, Gustavo. Não, cara, não vai. Esse é o grande problema, né? O Ciro, na eleição passada, ele escreveu um livro sobre isso, ele estava circulando o país inteiro. Você chegou a ler esse livro dele? Cara, eu li trechos só e era muito semelhante ao que eu estava estudando mestrado à época, né? Qual que é o lance? O Ciro é doido, né? Ciro é um cara completamente desequilibrado emocionalmente, ele não aguenta uma provocação e tal, mas ele é um cara inteligentíssimo. E o mentor dele, que eu nunca consigo falar o nome do cara, não vou nem tentar aqui, que é Mangabeira Unger. Mangabeira Unger, que é um dos caras mais inteligentes do Brasil, intelectual reconhecidíssimo e tal, e tal, e tal. Então, assim, ele sabe o que ele estava falando. E o ponto fulcral dele era justamente esse. Falando assim, cara, a gente precisa reindustrializar o Brasil. E ele fez uma pesquisa, mostrou com dados um processo de desindustrialização do Brasil, de desmonte dos parques industriais. Só que falou, ó, com juros altos não dá. Porque quem em sã consciência, cara, vai investir seu dinheiro para ter um retorno aí de 20%, 30%, se o governo está te pagando 15%. Exatamente. Sem você fazer nada, 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 nada. O Frank foi meu orientador, ele trabalhou no segundo maior escritório de tributário do Brasil. E ele conta depois que ele saiu e tal, ainda advogando, que ele foi procurado por uma grande marca do Brasil, que essa grande marca atrasou 2 ou 3 anos sua entrada no Brasil, porque ela resolveu investir em títulos da dívida pública. E aí, com o dinheiro que ele investiu na dívida pública, ele montou as suas fábricas aqui no Brasil. Caralho. Você entendeu? Porque, lógico, ele pegou uma grana, colocou e tal, e aí ele fez a grana para construir. Então, veja,
Não compensa, cara. O cara fez isso porque, lógico, é uma grande marca, conhecida e tal, mas quem vai inovar? Quem vai empreender? Você entendeu? Então, assim, a gente está falando dentro de uma lógica de mercado. Você vai ver se China paga esses juros? Não paga. Vai ver se Estados Unidos paga esses juros? Não paga. Vai ver se Japão paga esses juros? Não, você investir em título do Japão, você perde dinheiro. Não existe. O Brasil é um dos países com juros mais altos do mundo. Mais altos do mundo. E isso freia o nosso processo de industrialização. Então, assim, de fato, é um ciclo vicioso. Pessoal, Não caminhando para o final, o Leandro vai fechar para a gente, deixando o compromisso de continuar nesse assunto na próxima. Tem um amigo meu que voltou da China agora, eu vou convidar ele para fazer um programa com a gente, que a gente pode discutir isso longamente. Leandro, para finalizar aí essa pergunta com você, a gente está falando da taxa de juros. Se eu fosse presidente, ou se eu for eleito senador, farei o possível aí eu acho que a gente tem que revogar a independência do Banco Central, cara. O que você acha sobre isso? Já fecha aí para nós. Eu acho que você tem que primeiro ganhar o debate na rua mesmo, sobre economia, Valerinho, porque se você olhar as palestras do Galipo antes de ele entrar no Banco Central, ele era um cara que participava de um jantar onde estava lá o Haddad, onde estava um economista que foi presidente do Palmeiras, esqueci o nome agora, mas toda uma gama de economistas desenvolvimentistas. Só que hoje você está um pouco amarrado ao debate único e exclusivo da forma de gerir a economia, que é aquilo que a Faria Lima dita. Então, a gente precisa, além de acabar com a independência do Banco Central, a gente precisa ganhar esse debate. A gente precisa voltar, os economistas aí, eu não sou economista, mas voltar a produzir, buscar caminhos na mídia, conseguir ganhar o debate, porque se não ganhar o debate, qualquer um que a gente colocar lá vai estar amarrado do mesmo jeito. Se você vê as posições do Galipo antes, são totalmente progressistas. Ele debate juro, que nem a gente está debatendo aqui, ele debate problema da industrialização, só que você tem as amarras de ter, você também não pode chegar assim e dar uma martelada na Faria Lima, porque ela vai explodir o dólar, que nem ela quis explodir o ano passado. A gente lembrar que quando o governo falou que ia isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, o dólar foi a 6,30. O pessoal começou a falar que ia chegar a R$7. Hoje nós estamos pagando aí 5,28. Acho que hoje fechou em 5,28. Então, assim, o poder deles hoje, a economia brasileira está muito ligada ao sistema financeiro, e a gente tem que quebrar esse poder. Então, a gente precisa ganhar o debate político para fazer as transformações necessárias. Este foi o Foro de Goiânia. Muito obrigado, Leandro Rodrigues Calaça. Muito obrigado, Gustavo Sabina. Até a próxima edição. Espero que tenham gostado. Eu sou o Valério Luiz e nos acompanhem. Sigam lá no Instagram, @Foro de Goiânia. Sigam o nosso canal. Cliquem no sininho para mais debates do outro lado, né? O outro lado aí do que você escuta nos canais convencionais de comunicação. Um grande abraço. Um grande abraço. Até mais, gente. Até mais. Até.